A paz do Senhor, amados irmãos, nós estamos muito felizes por estar aqui nesta, digamos, última live do trimestre, não é isso, irmãos? E desde já eu quero desejar uma boa noite aos irmãos, paz do Senhor, os irmãos que já estão aqui conosco, inclusive o meu cunhado Kleber. Um abraço para ti, Kleber. Ele diz aqui que se está sem som. Eu acho que agora está com som, né, Kleber? É porque a gente começou só com aquele primeiro slide, mas agora está funcionando normalmente. Leonardo também, Leonardo Souza, meu amigo Leonardo, Deus abençoe vocês. Meus irmãos, nós chegamos ao final do trimestre, segundo trimestre de 2021, com esta lição, com este tema, dons espirituais e ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. E para mim sempre é uma alegria poder encerrar um trimestre, porque é como se fosse um ciclo que nós encerramos. E como a escola dominical ela não tira férias, então significa dizer que nós vamos continuar estudando. Terminou isso daqui, mas a gente já inicia um outro trimestre. Então significa dizer que nós vamos continuar estudando. Terminou isso daqui, mas meu filho aqui está me dando um outro trimestre. Está aparecendo dois áudios, mas eu acho que agora melhorou. Qualquer coisa os irmãos me auxiliem aí, tá bom? Então, meus amados, nós estamos encerrando um trimestre, né? E isso é uma alegria que eu tenho em poder dizer que todos os domingos pela manhã estivemos na escola dominical, ministrando a palavra de Deus, e também aqui agora às quintas-feiras, né? Ministrando a palavra do Senhor, aprendendo aí com os irmãos. Isso é uma alegria em saber que nós passamos esses 3 meses estudando a palavra e, apesar de tudo, do momento em que nós estamos vivendo, mas Deus nos deu graça, de forma que nós estamos aqui e, pela misericórdia do Senhor, estamos aqui. Então, meus amados, para a gente ir direto ao assunto, ao tema, lembrando aos irmãos, tá bom, irmãos, que nós fizemos um resumo de todo o material, fizemos um book muito bonitinho aí, dá para você imprimir, e é uma ideia que eu quero ver se a gente vai fazer isso sempre, né? Porque aí você pode guardar e você pode também consultar outras vezes quando você entender que deve, ok? Meus queridos, eu quero mostrar logo aqui o nosso gráfico esboço. Aí está, nosso gráfico esboço, o último gráfico, a lição de número 13, que tem esse título, A Multiforme Sabedoria de Deus. E o nosso textuário diz assim, para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades dos céus. Efésios capítulo 3, versículo 10. E a nossa verdade prática diz, a multiforme sabedoria de Deus vai além da compreensão humana e é demonstrada ao mundo pela Igreja de Cristo. Permita-me falar alguma coisa sobre esse textuário de Efésios 3, 10. Nós temos 3 coisas importantes aí que está falando. Primeiro, a igreja, tá bom? A igreja. Inclusive, eu tenho um gráfico, mas eu não coloquei aqui. Você pode depois, se quiser pesquisar ele. É o gráfico que fala sobre, digamos, os 3 grupos da profecia. Porque Deus trata com Israel, Deus trata com os gentios e Deus trata também com a igreja, tá bom? Então Deus
tratou com Israel por muitos anos, continua tratando, mas a gente pode dizer que quando Jesus veio, abriu-se um precedente, abriu-se um espaço que é chamado de tempo dos gentios. E nesse tempo dos gentios também entrou a Igreja do Senhor. É por este motivo que a Igreja do Senhor é tida por Paulo como um mistério de Deus. Porque, inclusive tem um outro gráfico sobre isso que explica muito bem, não é? O gráfico é mais ou menos a ideia de um profeta olhando para o pico da profecia bíblica. Então ele olha para o futuro pelo Espírito de Deus. Deus revela muitas coisas, mas principalmente o que está no pico das profecias. Então os profetas visualizaram muitas coisas do futuro. Mas tem uma coisa que os profetas não visualizaram, visto que não tem nada nas profecias do Antigo Testamento que aponte para este mistério chamado igreja. Então, os profetas, eles viram o que estava lá no ponto máximo, no pico dos montes, mas eles não viram o que estava, digamos assim, no vale, tá? Então, isso que estava no vale, isso que estava lá embaixo, é a igreja do Senhor que os profetas não viram, que é exatamente o mistério de Deus, tá? Porque é exatamente através da igreja que Deus iria tratar com os gentios, no sentido de congregar com os gentios e com Israel, no sentido de congregar nela, na igreja do Senhor, esses outros três grupos. Porque hoje a igreja ela é composta não só de gentios, mas também de judeus convertidos ao Senhor Jesus Cristo. Tá bom? Então esse é um ponto importante, irmãos. A igreja do Senhor, como Deus se manifestou para a igreja, como Deus se revelou para a igreja através de Jesus Cristo, e ele faz isso ainda hoje por meio da multiforme sabedoria de Deus, ok? Pela multiforme sabedoria de Deus, que é agora, segundo Paulo escreve aqui aos Efésios, conhecida dos principados e potestades nos céus. Aí aqui há uma divergência de autores que alguns falam, porque essa expressão principados e potestades também é aplicada tanto a anjos bons quanto a anjos maus. Inclusive aqui em Efésios, capítulo 6, vocês sabem disso, Paulo ele usa essa mesma expressão, que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra os principados e potestades nas regiões celestiais. Resumindo, tanto anjos bons, anjos de Deus, como os principados, essas potestades malignas, eles passaram a ter entendimento de que existe alguém, existe um organismo importante nesta terra, e Deus se manifesta nesse organismo por meio da sua multiforme sabedoria, que é exatamente isso que nós vamos estudar nesta lição, tá bom? De formas que os principados e potestades conhecem a sabedoria, a multiforme sabedoria de Deus por meio da sua igreja, que era exatamente esta parte que estava oculta, esse mistério de Deus que estava oculto, mas em Cristo ela veio a ter a sua, digamos assim, a sua proeminência, porque ele seria o fundador da igreja. Eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela.
Amém, meus amados? Glória a Deus. Louvado seja Deus. Vamos lá para nós ganharmos tempo. Então, você entende essa parte, né? Essa parte dos grupos da profecia bíblica, que é Israel, os gentios e a igreja de Cristo, o mistério de Deus que estava oculto, mas que foi revelado em Cristo Jesus, visto que ele é o fundador da igreja, visto que ele é o cabeça da igreja. É muito importante nós entendermos isto. Ok, meus amados? Meus queridos, você tem aí na sua tela o nosso gráfico esboço. Acredito que os irmãos estão visualizando. Nós colocamos ele também no nosso grupo, ok? Colocamos ele no nosso grupo e você pode baixar, você pode ministrar com este gráfico. Então, ele está dividido assim. A lição número 3, a multiforme sabedoria de Deus. Aí nós temos no primeiro ponto os dons espirituais e ministeriais, onde diz que eles são diversos, eles são abrangentes, eles são dádivas de Deus. Tá? Segundo ponto diz que somos bons dispenseiros dos mistérios divinos e por isso devemos agir com sobriedade e vigilância, com amor e hospitalidade e também administrar com fidelidade a obra de Deus. Terceiro ponto, nós temos dons espirituais e o fruto do Espírito. A necessidade dos dons espirituais, achei muito importante o nosso comentarista, o pastor Elinaldo Renovato, trazer à baila esse assunto também dos dons espirituais, porque a gente vai, do fruto, porque a gente vai entender um fato muito importante que eu quero mostrar aqui para os irmãos. E aí nós temos os dons espirituais e o amor cristão, e a necessidade do fruto do Espírito. Meus amados, eu quero mostrar aqui uma imagem para vocês, essa imagem, tá? Vocês sabem que o nosso grupo e a nossa intenção sempre foi trabalhar o ensino bíblico por meio das imagens, tá? Então, por isso que eu peço muita inspiração a Deus para que eu possa criar essas imagens de maneira que seja didática. Então, preste atenção numa coisa. Olhe para essa imagem aí que você está vendo, tá? Você está vendo a ideia de um presente, tá? Esse presente está abrindo, a tampa dele está saindo assim, e do presente você tem aí a figura, a imagem de uma pomba, logicamente com um significado. Vocês sabem, a pomba é um símbolo, Existe uma simbologia que a identifica com o Espírito de Deus. Não que o Espírito de Deus tenha esta forma, mas ela é uma simbologia pela sua pureza, ok? Então, você tem dois elementos aí importantes nessa imagem. Você tem o presente, a caixa de presente, você tem a ideia da pomba, tá? Representando o Espírito Santo. O que é que essa imagem diz para nós, irmãos? É por isso que eu digo que você olhando, você entendendo, você vai fixar isto muito melhor, porque a nossa mente ela consegue memorizar mais imagens do que palavras. Mas através da imagem, você vai fazer uma associação, tá? Então, o que é que essa imagem traduz para nós? Sobre a lição e sobre todo o trimestre que nós estamos estudando. Primeiramente, é que esses dons espirituais, os dons ministeriais e o fruto do Espírito, eles são
de maneira resumida, para a gente entender, eles são presentes de Deus. Eles são dádivas de Deus, como diz o nosso comentarista no subponto 3, quando ele diz dádivas do Pai. Né? Então, no primeiro ponto, diz que eles são diversos, os dons espirituais e ministeriais, e eles são amplos. Mas o que eu queria, o que eu gostaria de enfatizar com os irmãos é esse caráter da dádiva, é esse caráter do presente. Então, é algo de Deus para a sua igreja. Porém, uma coisa que eu também preciso enfatizar é que, diferentemente de um presente que eu posso ganhar, ou de um presente que você pode ganhar, você pode fazer o que quiser com o presente, não é verdade? Você ganha o presente de alguém e você faz o que quiser com aquele presente. Essas dádivas, esses presentes do Espírito Santo de Deus para a sua igreja, a diferença é que você não pode fazer o que você quiser com eles. Não existe uma atitude de quem recebe o dom espiritual de você agir sem a, digamos assim, sem a permissão do Espírito Santo de Deus. Então, é um presente. E por isto que nós vamos estudar na nossa lição que nós somos despenseiros. Nós somos administradores desse presente. Então não significa dizer que eu não vou profetizar ao meu bel prazer, ou segundo as minhas conveniências, ou segundo aquilo que eu quero fazer. Não. Se eu sou um pastor, se eu sou um ministro, eu sou um ministro, eu sou um pastor, eu sou um obreiro do Senhor. Eu estou aqui para fazer a vontade dele. Eu estou aqui para fazer o querer dele. Eu não posso fazer a minha própria vontade. Eu não posso criar uma áurea como se eu fosse alguém independente do Espírito Santo de Deus. E um detalhe importante que eu quero frisar com essa imagem, porque às vezes é possível que a pessoa se utilize também desses dons, desse ministério, apenas e usando o nome de Deus apenas como uma forma de se impor, mas não que esteja de fato sendo usada ou usado pelo Espírito Santo de Deus, tá bom? Por isso que nós estamos dizendo que são dádivas da igreja, são dádivas do Espírito Santo à igreja para serem usados na hora, no momento exato que o Senhor quiser usar. Não é você que se utiliza dos dons, é o Espírito Santo que se utiliza dos dons em nós, na igreja, para abençoar a igreja do Senhor. Por isso que é um presente, por isso que é uma dádiva e continua sendo dele, continua sendo de Deus. Nós não podemos fazer nada se não for sob a orientação do Espírito Santo de Deus. Amém? Louvado seja Deus. Então, os irmãos, um abraço aos irmãos que estão nos assistindo, meu cunhado aí, Kleber Rocha, Patrícia, glória a Deus. Irmã Patrícia, o som está bom, boa noite. Irmão Leonardo também. Dário Silva está dizendo que não está conseguindo acompanhar porque é necessário permissão. Eu não tenho como lhe ajudar agora, meu irmão. Minha mãe Mirtes, meu irmão coordenador da nossa congregação, Eliel, irmão Rafael também está aí assistindo. Vamos lá, meus irmãos, vamos
Vamos aqui estudando melhor sobre isso para a gente aprender mais. Então, eu acredito que tanto os dons espirituais, quanto os ministérios, e quanto o fruto do Espírito também é dádiva de Deus. São presentes de Deus. A única diferença do dom, do fruto que nós colocamos, é que o fruto ele é gerado em nós, mas ele vem do Espírito Santo de Deus, tá bom? Então, imagine que alguém é impaciente, imagine que alguém é uma pessoa de um temperamento explosivo, então o Espírito Santo, através do fruto do Espírito, vai trabalhar a paciência, a mansidão, sabe, todos esses aspectos do fruto do Espírito, tá bom? Então é muito importante nós entendermos isso. Vamos lá, meus queridos, para nós darmos sequências aqui. Falamos para os irmãos, esse é o primeiro ponto, falamos para os irmãos desses dons espirituais e ministeriais. Olha só, os dons espirituais e ministeriais. Eles são diversos, como diz aqui, tá? Inclusive tem várias listas, né? Tem a lista de Coríntios, tem a lista de Pedro, tem a lista de Romanos. Então são vários dons que são utilizados principalmente na esfera congregacional e na esfera ministerial da igreja. São os presentes de Deus para a sua igreja. É muito importante nós entendermos, né, esse aspecto dos dons como presente de Deus para a igreja. E uma coisa que precisa ser dita, meus irmãos, é que os dons, eles são ações do Espírito Santo de Deus na sua igreja. Então significa dizer que eles não cessaram. Há uma turma aí dizendo, né, os cessacionistas, dizendo que os dons cessaram, que eles terminaram lá na igreja de Atos dos Apóstolos, mas a verdade é que não existe nenhum respaldo bíblico, escriturístico, teológico que apoie a cessação dos dons espirituais, visto que nós estamos na era do Espírito Santo, na era da igreja do Senhor, então significa dizer que o Espírito Santo continua agindo na sua igreja. É verdade que nos últimos tempos houve um esfriamento, não é? Porque também muito fogo estranho tem entrado dentro da igreja, certo, irmãos? E uma coisa que eu sempre tenho dito nos meus escritos, nas minhas postagens, é que um dos objetivos do fogo estranho é procurar apagar o fogo verdadeiro, tá? E é possível isso, irmãos? É uma coisa que eu tenho perguntado para muitos estudiosos. Agora está surgindo, não é, uma leva de escritores do pentecostalismo, e isso é uma coisa que eu tenho insistido com eles e não estão me respondendo, né, irmãos? Eu ainda estou nessa busca, porque eu quero saber, a minha indagação é saber o que foi que houve entre Atos, entre a igreja primitiva, sei lá, até ao primeiro século, tá bom? Até o avivamento da Rua Azusa. Então você tem aí milhares de anos, tá bom? Em que houve um arrefecimento do Espírito de Deus, que veio posteriormente com todos esses homens de Deus, William Seymour, Charles Fox e outros irmãos também. Houve digamos assim, o aquecer desta chama, ok? Mas se nós temos um arrefecimento nesse período todo, então significa dizer que o Espírito, infelizmente, aconteceu aquilo que Paulo diz, não apagueis o Espírito. Se Paulo diz que não apagueis o Espírito, é que há uma possibilidade do Espírito ser, sim, apagado. E não é que o Espírito não tenha poder, é porque ele age segundo
a nossa liberdade, porque o espírito, ele não é como o espírito maligno que se apossa, que, sabe, irmãos, invade. Não. Se nós colocarmos o espírito como um paráclito, assim como Jesus, podemos dizer que assim como Jesus, no Apocalipse aparece batendo a porta, eis que estou batendo a porta. Se alguém abrir, entrarei. Podemos dizer que a ação do Espírito é assim também. Então, o Espírito não chega e invade, tá? É por isso que eu estou dizendo que precisamos entender isso para que não venhamos, em um futuro próximo, ter este esfriamento pleno do Espírito. É uma coisa preocupante, tá bom? É por isso que a palavra continua sendo dita: não apagueis o Espírito, tá? Então, eles são abrangentes, eles são amplos, são diversos, tá? Quando a gente diz que eles são amplos, eles são abrangentes, é a multiforma de Deus agir. Aí eu gostaria de mostrar para os irmãos, tenha só um pouquinho de paciência, que eu quero mostrar aqui esse versículo, né, que fala da multiforma, tá? Multiforma, Efésios 3:10, nosso texto áureo, para que agora pela igreja e pela multiforme sabedoria de Deus seja conhecido os principados e potestades nos céus. Então aí está, irmãos, olha, esse gráfico que nós fizemos assim bem rápido, bem de relance, mas eu estava procurando alguma coisa que Deus me desse essa inspiração para explicar para vocês. Aí, quando a gente vai para essa palavra multiforme sabedoria de Deus, o que é que diz essa palavra lá no grego? Está falando para nós de multicor. Multicor. Por isso que eu coloquei aí uma paleta de cores que vocês estão vendo. Tá vendo aí aqui em cima? Olha lá, tá? Tá vendo aí? Aí em cima. Uma paleta de cores, tá? É uma paleta. Nós estamos falando de cor, tá? Então, quando nós pegamos isso, o significado dessa palavra multiforme, que quer dizer multicor, mas a cor, quando a gente fala de cor, é uma só, certo? Porém, ela pode ser multifacetada, digamos assim. Ela pode ter uma multiformidade. É como esta paleta que vocês estão vendo, tá? Nós colocamos isso daí, irmãos, esse gráfico no nosso grupo e explicamos essa ideia da multiforme. Porque assim como existe muitas cores, mas no final é uma só cor, ou é a cor, o objeto, cor que nós estamos falando, assim é também a sabedoria de Deus. É só uma sabedoria de Deus, mas que tem várias manifestações. E quais são as manifestações desta sabedoria de Deus? Aí está. São os dons espirituais, são os dons ministeriais e é o fruto espiritual, ou o fruto do Espírito. Agora veja como é importante a gente entender isso. Como é importante a gente entender a ação ou a aplicação dessa multiforme sabedoria de Deus na igreja. Isso acontece, e aí tem essa ideia das cores, tá bom? Que são múltiplas, que são muitas. Então, você tem aí a ação de Deus, a ação da multiforme sabedoria de Deus por meio dos dons espirituais. Então, através dos dons espirituais, tá? Que o nosso comentarista coloca aqui, os dons espirituais. Os dons espirituais, eles são divididos em pelo menos 3 pontos, né? Temos gráficos aí, eu não coloquei aqui, mas você pode procurar no grupo, tá? Dons de revelação, dons de poder, dons de expressão.
dons de revelação, palavra da sabedoria, palavra da ciência, discernimento de espírito. Aí você tem dons de poder, dons da fé, dons de curar, dons de operação de maravilhas. Tá? E você tem dons de expressão, que é o dom da profecia, dom da variedade de língua, dom da interpretação de língua. Nós estudamos também isto nesse trimestre. Então, são dons espirituais. Resumindo, o que é que esses dons espirituais fazem enquanto essa multiforme sabedoria de Deus? É a operação do poder do Espírito Santo de Deus na sua igreja. Então, nós já estudamos sobre isso. Por exemplo, quando estamos falando sobre os dons de revelação, é como Deus fala ou como Deus se revela à sua igreja, tá? A operação do poder do Espírito Santo. Quando nós estamos falando de dons de poder, nós estamos falando de como Deus opera através de curas, através do dom da fé, através da operação de maravilhas, tá? Então está demonstrando o poder de Deus. E quando falamos do dons em termos de expressão, é como Deus fala à igreja ou aquilo que Deus quer comunicar à igreja através de profecia. Ou seja, os dons espirituais é a multiforme sabedoria de Deus por meio da operação do Espírito ou a operação do poder do Espírito Santo de Deus na sua igreja. Novamente, isso é dom de Deus, isso é dádiva de Deus, não é produzido por algum poder do homem, inato do homem, tá bom? Eu já frisei isso aqui para os irmãos, mas eu vou falar de novo. Quem faz isso são os pagãos, quem faz isso são aqueles que são dados ao misticismo, aonde até mesmo os próprios estudiosos dessas manifestações dizem que o homem tem um poder inato em si mesmo, ele gera este poder. Com a igreja não é deste jeito, porque tudo isto vem do Senhor. Entenderam, irmãos? Então é Ele que faz, é Ele que opera a palavra da sabedoria, é Ele que discerne os espíritos, é Ele que mostra o que é o Espírito de Deus e o que não é o Espírito de Deus, tá bom? É Ele que opera as curas, as maravilhas. Então tudo isto vem dele. E isto é uma forma da sabedoria de Deus se manifestar na sua igreja. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Meu dirigente, Diácono Manuel Pinheiro. Muito bem feito o quadro da multiforme sabedoria de Deus. Tá bom, irmãos? Então, meus amigos, meus irmãos, olha só. Quando está falando, outra maneira da multiforme sabedoria de Deus se manifestar através dos dons ministeriais. Através dos dons ministeriais, você tem aí a administração e a orientação do Espírito Santo de Deus na igreja. Porque é Ele quem dá pastores, é Ele quem dá evangelistas, é Ele quem dá diáconos, é Ele quem dá doutores ou mestres. Tudo isso vem do Senhor. Você precisa entender o seu papel na igreja do Senhor. E, principalmente, você precisa reconhecer o chamado dele na sua vida. Uma vez reconhecendo o chamado, você vai entender que esse chamado é um dom, é um presente. Você não é porque quer ser necessariamente. Você é porque Deus chamou. Você é porque Deus foi quem deu. Então isso é importante porque qualquer um de nós, como obreiro do Senhor, você vai entender que você precisa trabalhar para o Senhor. Isso é importantíssimo, porque muitas vezes
Nós confundimos. Nós pensamos que estamos trabalhando apenas para o nosso pastor presidente. Pensamos que estamos trabalhando apenas para o dirigente da nossa congregação, o pastor da nossa congregação. E a Bíblia diz que tudo que nós devemos fazer, façamos como que para o Senhor, porque é a Ele que nós vamos prestar contas. Por que que nós vamos prestar contas ao Senhor? Porque foi Ele que deu. Foi Ele quem chamou. Foi Ele que deu o dom ministerial. Seja para o pastorado, seja para o diaconato, seja para o dom de mestre, de ensinar. É Ele que deu, então é a Ele que nós vamos nos reportar, irmãos. É importante entendermos isso. E, novamente, eu quero frisar que isto é um presente. É Deus que dá esses presentes para a igreja do Senhor. Então, você que é obreiro do Senhor, se sinta privilegiado de fazer parte desse plano de Deus, da multiforme sabedoria de Deus. Não é de nós, não vem de nós mesmos, vem do Senhor. É por isso que nesse ponto convém que a gente diminua e que ele cresça, que o Senhor cresça, que o Senhor de fato apareça, tá bom? E aí a outra forma ou a outra expressão da multiforme sabedoria de Deus é através do fruto espiritual, que aí já está se relacionando à transformação e crescimento interior por meio do Espírito Santo na sua igreja, ou vamos colocar mais especificamente no corpo de Cristo, que somos nós, tá? Porque é através do fruto espiritual que ele vai trabalhar em nossa vida, no nosso caráter, no nosso interior. Ou seja, irmãos, é também um presente de Deus. Ou seja, se você é alguém que consegue detectar em si mesmo falhas morais, falhas espirituais, não existe um amigo melhor do que o Espírito Santo para trabalhar em nós estas falhas e transformá-las em virtudes espirituais. Virtudes espirituais. Glória a Deus. Nosso pastor Silvestre Souza também assistindo. Lise Martins. Glória a Deus. Cleiton Silva. Então, meus amados, vamos entender a multiforme sabedoria de Deus como a maneira que Deus encontrou, digamos assim, para manifestar essa sabedoria através dos dons, através dos ministérios e através do fruto espiritual. Tá bom? Vamos aqui para o ponto 2. O ponto 2. Tópico 2, que fala sobre bons despenseiros dos mistérios divinos, tá? Então, olha só, o que é que nós somos no corpo de Cristo? Nós somos dispenseiros. Dispenseiro. Você sabe que, para quem é antigo aí como eu, antigamente se chamava o local onde as empresas guardavam materiais, né? E se chamava de almoxarife. Acho que hoje não se utiliza mais essa palavra, porque o tempo vai passando, não é? E as palavras vão adquirindo outros nomes, etc. e tal. Então, o almoxarife era aquele local onde a empresa guardava. Por exemplo, eu trabalhava numa empresa de lista telefônica e ali tinha um local chamado almoxarifado. Então,
Se você precisasse de uma caneta, se você precisasse de um papel, você ia lá e tinha uma pessoa especializada, tá? Para cuidar disso, tá? Então, ele lhe passava, mediante um requerimento do que você estava querendo, você assinava ali para mostrar que, de fato, aquele material está saindo daquele local. Ou seja, era uma organização muito importante. Meus amados, desta mesma forma, podemos dizer que nós somos essa pessoa que administra a dispensa da casa do Senhor. Logicamente que eu não estou falando de maneira literal, mas análoga, tá bom? De maneira simbólica. Então, essa pessoa que trabalhava no almoxarifado era como se fosse esse administrador, esse econômico, essa pessoa que estava responsável por fornecer os materiais para os trabalhadores, para os colaboradores, que é hoje um termo mais atual, né? Não se chama mais trabalhadores, mas colaboradores de uma obra. Então, desta mesma forma, nós somos estes gestores, vamos colocar assim, seria talvez a palavra mais atual, gestores de materiais, gestores espirituais da Igreja do Senhor, tá? Nesse sentido, nós falamos aqui sobre aquela questão da hierarquia, né? Porque alguns falam dessa hierarquia, e eu não estou falando contra ela, mas nesse sentido, para Deus não existe essa hierarquia, todos nós somos e devemos ser bons despenseiros dos mistérios divinos, conforme está aqui. Por isso devemos agir com sobriedade e vigilância, tá bom? Um dos requisitos para o obreiro do Senhor, quer seja ele diácono, presbítero, pastor, é que ele não seja dado ao vinho. Você lembra dessa expressão? Não dado ao vinho. E eu já falei várias vezes isso daqui, porque você sabe disso, é uma coisa que todos nós conhecemos. O vinho, ele altera a nossa coordenação motora, ele altera a nossa forma de pensar, a nossa forma de falar. Então, é claro que uma pessoa que é dada ao vinho, ela não sabe bem o que faz, porque não está se utilizando direito das suas faculdades mentais. É por este motivo que Paulo diz, olha, não vos embriagueis com vinho em que há dissolução e contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo, tá bom? Hoje existe aí, né, um debate das pessoas e eu fico pensando sobre essas coisas e vendo como os tempos estão mudando, porque antigamente ninguém se debatia sobre isso. Ah, irmão, pode tomar cerveja, pode beber um vinho, uma bebida alcoólica. Meu irmão, está na palavra de Deus. Então, quando a palavra de Deus diz, não vos embriagueis com vinho, você pode dizer aí que qualquer bebida embriagante vai dar um efeito que não vai ser bom. Quando Paulo estava falando naquele contexto ali, é claro que ele estava falando dentro daquele contexto da mitologia, dentro daqueles deuses ali. Você tem o deus Baco, você tem o Dionísio, onde eles faziam, são conhecidos como os deuses do vinho, da embriaguez, que vai gerar a orgia, que vai gerar a dissolução, a contenda. Resumindo a história, é que o bom dispenseiro do Senhor, ele precisa estar sóbrio. Ele precisa estar vigilante. Ele não pode ser alguém que dorme no ponto, vamos colocar assim. Você já imaginou? Alguém é contratado para ser o vigilante de uma empresa, mas de repente ele vai dormir ali no ponto e ocorre de um ladrão chegar e de alguém chegar e causar algum dano àquela empresa ali. Então, meus irmãos,
O bom dispenseiro do Senhor, o bom dispenseiro dos mistérios divinos, ele não pode se dar ao luxo de ser acometido da sonolência espiritual. Nós não podemos dormir, irmãos. Aliás, a palavra de Deus é muito clara sobre isso. Isso serve para todos. Já é hora de despertardes do sono. Então, não podemos dormir. Precisamos vigiar sempre. Aliás, quando você olha Mateus 24, aquelas parábolas, já lá em Mateus 25, a maioria daquelas parábolas fazem alusão à vigilância. Jesus diz: vigiai, vigiai, vigiai. Então, a vigilância é algo que nós precisamos ter em todos os momentos da nossa vida. Vigiar na igreja, nas nossas palavras, vigiar com os nossos parentes, vigiar com os nossos irmãos, vigiar com as pessoas que não são crentes. Precisamos de ter vigilância sempre no Senhor, tá bom? Então, olha só, meus queridos. Nós precisamos também ter amor e hospitalidade. Hospitalidade, tá? Não é algo estranho aos irmãos que o amor é o dom maior, é a maior virtude. Inclusive, é o único dom que vai ficar no final de tudo. Aí sim, aquele texto que os nossos irmãos cessacionistas utilizam, né? Aquele texto de Coríntios, vai se cumprir, mas é no futuro. Porque quando chegar aquilo que é perfeito, eu não vou precisar mais da fé. Quando chegar aquilo que é perfeito, eu não vou precisar mais da esperança. Porque hoje eu preciso ter fé para um dia encontrar com o meu Senhor. Hoje eu preciso ter esperança para aguardar pacientemente pela sua vinda. Mas quando ele se manifestar, diz a Bíblia, nós o veremos como ele é. Não precisa mais da fé, não precisa mais da esperança, porque aquilo que a gente cria já está ali na nossa frente, estará ali na nossa frente. Aquilo que nós esperávamos chegou, vai ter chegado para nós. O que é que vai sobrar para nós, irmãos? Vai sobrar o amor. Você não vai querer dar um abraço em Jesus quando chegar, quando você vê-lo face a face? Porque o amor será a expressão maior do nosso relacionamento com o nosso Senhor Jesus. Agora preste atenção. Isso é muito bonito de nós imaginarmos aquela cena apoteótica de nós vermos o Senhor face a face e amá-lo para todo sempre. Porém, irmãos, esta ideia do amor de Deus que vem, e nós temos um gráfico falando sobre isso, que vem na vertical, como um copo. Aqui, olha, já mostrei para os irmãos antes. Para que eu pudesse colocar água nesse copo, essa água ela desceu assim, não é? Na vertical. Mas se eu deixar ela encher esse copo, essa água, ela vai transbordar e agora ela vai transbordar na horizontal. É assim o amor de Deus. Ele vem do céu para nós não merecemos, nós não temos amor, pelo contrário, temos muito ódio, muitas vezes, rancor, amargura, mas o amor de Deus é derramado nos nossos corações e ele enche, que é isso que eu, gostaria muito de que acontecesse na igreja do Senhor. Inclusive tem um cantor pernambucano que eu admiro muito, pastor Armando Filho, ele fala sobre isso.
sobre batismo de amor. Vem e derrama, Senhor, um batismo de amor em nós, porque aí este amor derramado em nós, ele vai transbordar. Para onde ele vai transbordar, irmão? Para quem está do nosso lado, para o nosso próximo. E esse próximo não é necessariamente aquela pessoa que eu gosto, tá bom? Esse próximo é aquela pessoa que eu não gosto e que muitas vezes ele não gosta ou ela não gosta de mim. Mas o amor de Deus derramado nos nossos corações nos dá essa capacidade de amar e de ser, como diz aqui, hospitaleiro para com aqueles que precisam. Então isso é muito importante. O nosso comentarista diz aqui, ó, isso se torna possível para quem ama incondicionalmente. Então não coloca condições para amar, tá? O amor de Deus, irmãos, é algo grande, é algo tremendo, que eu peço a Deus que nos encha desse amor, tá? Então, ele diz aqui que a hospitalidade é acolhimento, que é algo que nós precisamos ser na igreja do Senhor, né? Precisamos desse sentimento da hospitalidade, bom trato com as pessoas. Quantas vezes maltratamos as pessoas, né, irmãos, com palavras? Às vezes nem precisa ser com palavras, só com gestos, né? E nós precisamos ter esse tipo de entendimento, tá? Então, pessoas, crentes ou não, pobres ou ricas, cultas ou não, este é o apelo que o escritor faz a todos os crentes em Hebreus, tá? Porque isso só vai acontecer também quando o amor de Deus for derramado em nossos corações. Então, você, como bom dispenseiro dos mistérios divinos, precisa entender que precisamos urgentemente do amor de Deus em nossos corações, principalmente nesse tempo que nós vivemos, tá? E aqui também diz que o dispenseiro do Senhor é aquele que administra com fidelidade. Olha só, irmãos, aí o que é que entra aí também o fruto do Espírito? Fidelidade, tá? Esse gestor espiritual, esse gestor da igreja do Senhor, e quando eu estou falando de gestor, por favor, não vamos para o extremo disso daí, né? Porque hoje existem os coaches da igreja. Não é isso que eu estou falando, tá, irmãos? A igreja do Senhor, eu estou usando aqui metáforas. A igreja do Senhor não deve ser administrada como um negócio, não deve ser administrada como uma empresa. Sabe por quê? Porque vai chegar o momento que o Espírito Santo de Deus vai se retirar daquela igreja e ela vai se tornar apenas aquilo que as pessoas estão querendo, uma empresa. É por esse motivo que muitas igrejas da Europa, vocês têm a notícia disso, as igrejas estão fechando ou já fecharam para dar lugares a livrarias, a boates, a bibliotecas e cinemas. Por quê? Porque a igreja se tornou uma empresa. E não é isso que nós estamos falando. Nós estamos falando exatamente de como administrar na fidelidade ao Senhor, na fidelidade à sua palavra, na fidelidade ao seu Espírito Santo, porque é Ele que está agindo na igreja. E isso é algo que nós não podemos abrir mão. Precisamos deixar que o Espírito Santo de Deus venha agir na sua igreja. E é para isso que ele tem os bons dispenseiros, tá bom? Dispenseiros. Olha o que o nosso comentarista ele diz aqui, olha. A palavra de Deus nos adverte: cada um administre aos outros com o dom que recebeu, tá? Lembra que nós colocamos um artigo aí, muitos irmãos gostaram, compartilharam. Leia lá, tá bom, irmãos? Falamos sobre o evangelho do um no outro, tá bom? Então, amai-vos uns aos outros,
suportai-vos uns aos outros, sujeitai-vos uns aos outros, exortai-vos uns aos outros, levai a carga uns dos outros. Então, é mais ou menos essa ideia. Administre aos outros, administre um ao outro com o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Agora aqui nós estamos falando da graça como tendo também essa multiplicidade de ações de Deus, de ações de Deus. A graça de Deus, irmãos, está relacionada diretamente com o seu amor, tá bom? Então o nosso comentarista diz, olha, como é que a gente faz isso? Pregando, ensinando, administrando o corpo de Cristo. Tudo deve ser feito para a glória do Senhor, a quem realmente pertence a majestade e o poder. Agora entenda uma coisa de uma vez por todas. Nesse sentido aqui não existe nada de hierarquia, tá bom? Porque a gente ficou tão atrelado a essa questão da hierarquia que esqueceu que tudo o que nós temos é dom de Deus. Se você prega, se você canta, se você ensina, se você faz alguma coisa, é Deus que faz isso. Até o dom da hospitalidade. A Bíblia diz que receberemos galardão até por um copo de água que dermos. Mas vocês sabem que tem irmãos que nem um copo de água ele consegue dar. Tá bom, irmãos? Então, nós precisamos colocar em prática aquilo que a palavra de Deus nos coloca também. Paulo nos ensina que devemos ser vistos pelos homens como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Ou seja, dispenseiro, eu coloquei aqui, falei aqui sobre a questão do almoxarifado, aquela pessoa que está lá naquele local, que muitas vezes, né, pode ser até o último de uma empresa, se alguém quiser colocar assim, dentro de uma hierarquia, mas que tem um papel importante, porque está suprindo aquela empresa. Então, de certa forma, o ministro do Senhor, seja ele um pastor, seja ele um diácono, ou mesmo quem tem os dons espirituais de revelação, de línguas, todos nós devemos entender que nós estamos fazendo um trabalho para o Senhor. É para o Senhor, tá? E isso a gente não pode abrir mão. Por isso os dispenseiros de Deus devem ser fiéis em tudo, para que agora pela igreja a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades. Irmãos, preste atenção numa coisa que me veio aqui em relação a essa questão de principados e potestades. Veja bem, é por isso que eu estou dizendo da responsabilidade do nosso trabalho, daquilo que nós fazemos. E aqui eu estou incluindo todos esses, tá? Tanto aquele que tem o dom espiritual, de curar, que Deus usa no dom de cura, quanto aquele que tem um dom ministerial, ou quanto aquele que tem o fruto do Espírito. Irmãos, uma coisa muito importante. Os principados e potestades nos conhecem. Eles conhecem as nossas ações. Por quê? Tudo isto, volto a dizer, é a manifestação da multiforme sabedoria de Deus. Porém, se alguém está agindo, mas ele não está agindo segundo a multiforme sabedoria de Deus, os principados conhecem. Tem respaldo bíblico, irmão Enomi? Tem. Vocês se lembram daqueles, não sei se eram os filhos de Cefas, não sei o nome deles, tá? Às vezes eu não tenho essa recordação, mas eu me lembro do fato e vocês se lembram. Foram expulsar um demônio de um homem, nós te expulsamos no nome do Deus que Paulo serve. Agora, preste atenção.
como esses principados, que são os que estão nas regiões celestiais, conhecem quem é de Deus e quem não é, quem está agindo segundo a sabedoria, a multiforme sabedoria de Deus e não está agindo, o que foi que eles fizeram? Conhecemos Paulo, mas nós não conhecemos vocês. Então avançaram para cima daqueles homens e rasgaram as suas vestes. Os principados conhecem. Aleluia! Isso é importante dizer, porque agora que a sabedoria, a multiforme sabedoria de Deus está agindo na sua igreja, seja através dos dons, seja através do ministério que Deus te chamou, pode ter certeza de uma coisa, que os principados e potestades conhecem. Conhecem. E é bom que saiba, não é, irmãos? Porque nós não queremos associação. Porque existem pessoas aí que agem pensando que estão agindo segundo a vontade de Deus, mas estão muitas vezes influenciadas por esses principados e potestades. Então, assim como Deus conhece aqueles que são seus, o diabo e os seus demônios também conhecem quem está agindo, que não está de acordo ou de conformidade com a sabedoria de Deus. É isso que nós precisamos entender. Amém, meus queridos? Olha só, para nós encerrarmos, os dons espirituais e o fruto do Espírito Santo. Deixa eu ver se eu mostro aqui o gráfico para os irmãos. Tudo bem aí, irmãos, com vocês? Está dando para entender tudo? Glória a Deus. Olha, irmão Rafael, é almoxarife de obras e profissão, já há 9 anos. Então, o senhor sabe exatamente o que eu estou falando, né, irmão Rafael? E também o irmão Rafael é almoxarife da casa do Senhor, né? Dispenseiro da casa do Senhor. Que coisa maravilhosa, irmão. Que coisa maravilhosa, tá? Irmã Magda Crispim, que Deus abençoe sempre. Deus abençoe vocês também, meus irmãos. Graças a Deus. Olha, para nós partirmos já para o final, então nós temos aqui o terceiro ponto, dons espirituais e o fruto do Espírito. Deixa eu mostrar uma coisa aqui para os irmãos também, em relação a isto, tá? Necessidade dos dons espirituais. Então, nós já estudamos sobre isso, e o comentarista fala sobre aquilo que eu disse para os irmãos no início, e eu quero frisar novamente, porque já falamos, eu estou pesquisando sobre isso, quero ver se me aprofundo mais nessa questão, se o Espírito de Deus realmente pode esfriar. Quando eu toco nesse assunto, alguns irmãos dizem assim, mas o Espírito Santo é Deus, então ele não pode e tal, não é isso, irmãos? Mas se Paulo diz, não apagueis o Espírito, então existe o precedente para a gente acreditar que o Espírito pode ser apagado. E você vê isso acontecendo na história. É essa o meu questionamento com todo esse pessoal aí que estuda a questão do pentecostalismo, a parte histórica. Eu quero saber mais sobre isso porque eu quero entender o que foi que houve. E eu quero entender para que não aconteça, meus irmãos. É por isso que o nosso comentarista diz aqui, os dons espirituais são indispensáveis à igreja. Uma onda de frieza e mornidão tem atingido muitas igrejas na atualidade, especialmente nessa questão da pandemia. Estamos vendo sempre pastores pregando, falando sobre isso. Tem irmãos que foram, porque não houve mais a possibilidade dos cultos presenciais, né? Naquela época que não podia mais os cultos presenciais, e os irmãos foram e lá ficaram nas suas casas, não mais voltaram, não mais retornaram. Tá? E claro que isso vai esfriando a fé, vai minando a fé e a ação do Espírito Santo na vida dos crentes. Então, o nosso comentarista ele fala uma coisa certa, que uma onda de frieza e mornidão tem atingido as igrejas.
as quais não estão vivendo a real presença de Deus para salvar, batizar, ou seja, estas ações do Espírito Santo nós não estamos vendo agora com mais frequência, né? Ora, se os irmãos não estão indo mais para a igreja, não tem nem mais vontade de buscar o batismo, não tem mais vontade de orar para Deus curar, não tem mais vontade de evangelizar. Então, tudo isso, esse esfriamento do espírito se reflete nas ações da igreja. Ora, se nós estamos dizendo aqui que tudo isso são dádivas do Espírito, é o Espírito Santo quem dá, mas ele dá para quem também está disposto a receber. É por isso que eu digo para vocês que depois da igreja primitiva, não é? Até 1900, início do século, você tem ali uma igreja, digamos assim, que está... porque, irmãos, preste atenção numa coisa. Como Deus, como Jesus falou que as portas do inferno não vão prevalecer contra a sua igreja, então isso é um assunto que não se pode questionar, porque nós estamos falando do poder de Deus, então se Jesus falou, a igreja não vai ser derrotada. Mas é claro que houve várias fases na igreja em que ela ficou numa situação difícil. A Idade das Trevas, chamada Idade das Trevas, prova isso. Então houve um arrefecimento, um esfriamento da ação do Espírito Santo de Deus. E o que eu estou tentando dizer para os irmãos é que nós precisamos vigiar, precisamos buscar mais e mais a presença de Deus para que o Espírito Santo não esfrie. Uma coisa que a gente precisa também estar atento é que o Espírito Santo ele age em conformidade com o amor de Deus nos corações. Aonde tem amor de Deus nos corações, o Espírito Santo está agindo. Aonde não tem o amor de Deus, o Espírito Santo não age. Agora, se o nosso amor a Deus esfriar, como o Espírito Santo vai agir, meus amados? E Jesus falou sobre isto. Ele diz, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Veja que Jesus não está fazendo aí uma prescrição, ele não está prescrevendo, ele não está ordenando que isto aconteça, mas ele está prevendo algo que vai acontecer. E eu tenho que dizer isso para que a gente tire essa ideia. Eu já vi irmãos dizer assim, irmão, mas isso tem que acontecer mesmo, porque a Bíblia diz que o amor de muitos vai esfriar. Não, irmãos. A Bíblia, talvez, vamos colocar assim para você entender o que eu quero dizer, talvez esta profecia seja a única profecia que Jesus não quer que se cumpra. Porque ele não quer que o amor, o nosso amor a ele, ao Senhor, ao nosso Deus, esfrie. Pelas razões que eu já mostrei para os irmãos, se esfria o amor, acabou tudo. Não tem mais nada. Deixa eu mostrar aqui para vocês uma coisa, para vocês entenderem do que eu estou falando. Ora, o fruto do Espírito, vocês sabem, está no singular, é o fruto do Espírito. Mas ele é dividido em 9 partes. Então você tem o amor, a alegria, a paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e temperança. São 9 aspectos, tá? Do fruto do Espírito. Mas certamente, escute bem isso, esse gráfico eu coloquei também aí no nosso grupo, certamente o amor é o fruto principal. Alguns estudiosos, como Barclay, ele fala sobre isso. Ora, você pode dizer aí, por isso que colocamos aí o amor. O amor é quem produz a alegria. O amor de Deus é quem produz a paz. O amor de Deus é quem produz a paciência. O amor de Deus é a benignidade. O amor de Deus se manifesta na bondade das pessoas. O amor de Deus também se manifesta na fidelidade das pessoas a Deus.
O amor de Deus se manifesta na nossa mansidão, porque às vezes você sabe disso. Nós temos uma natureza terrível, não é isso, irmãos? Desde criança eu sempre gostei dessa questão de quadrinhos, né? E tem um personagem que ele é raivoso, né? Vocês sabem disso, então eu sempre digo que o crente ele não pode ter essa coisa do Hulk, não é isso, irmãos? Qualquer coisa a gente se enraivece, a gente fica verde de raiva, mas o amor de Deus produz mansidão em nós, e essa mansidão também, através do amor de Deus, ela se reverte em temperança, em equilíbrio. Porque uma vez que eu perco a minha mansidão, eu perco o meu equilíbrio emocional, meu equilíbrio espiritual. Então entenda que o que os estudiosos dizem e faz muito sentido é que todos esses aspectos, a alegria, a paz, a paciência, a benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e temperança, são aspectos do amor. São aspectos do amor. Por isso que ele é o dom maior, a virtude maior. Ou seja, se você tiver o amor, e eu estou falando aqui, vocês sabem, nós colocamos também um texto sobre isso, nós estamos falando do ágape, do amor ágape, o amor de Deus. Não estamos falando do amor fíleo, não estamos falando do amor eros, que é o amor físico, não estamos falando do amor fíleo ou filéu, que é aquele amor fraternal, amor entre filho e pai. Não, nós estamos falando do amor de Deus, que está acima de todos esses. Então, se nós temos o amor de Deus e nós precisamos do amor de Deus, eu estou dizendo aqui porque eu também preciso do amor de Deus. Então, se eu tenho o amor de Deus, eu necessariamente vou produzir alegria, preciso produzir alegria, preciso ter uma vida pacificada, viver em paz, mesmo no meio das circunstâncias mais terríveis, tá? Então, se eu tenho o amor de Deus, eu preciso ser benigno, eu preciso ter a bondade, praticar a bondade, ser fiel, ter fidelidade, ter mansidão e ter temperança. É isso que nós precisamos. Por isso que o nosso comentarista ele diz que a necessidade do fruto do Espírito, né, ela se relaciona com uma vida cristã pautada na perspectiva do fruto do Espírito. Por isso que ele diz que o amor, né, no caso o amor, ele é a manifestação de todo esse fruto do Espírito. Uma igreja cheia de poder que também ama o pecador, cheia de dons espirituais, mas que também acolhe o doente. Porque às vezes acontece isso, a gente só se preocupa com a parte espiritual e esquece a parte material, a parte física. Sempre frisamos isso, que Jesus, ele dava o pão do céu, o pão espiritual, que era a sua palavra, mas ele dava também o pão da terra, o pão que brota da terra, o pão físico. Por isso que ele multiplicava, por isso que ele alimentava fisicamente as pessoas, tá bom? Então, ele acolhe doente, a igreja que tem amor, que tem o fruto do Espírito, ela é zelosa da boa doutrina, mas ela também tem chamas pelo amor fraterno, como diz Paulo, que é o amor sofredor, que é o amor benigno, que não é invejoso, né? Que não trata com leviandade, que não se ensoberbece. Meus irmãos, eu sei que quando a gente fala assim, alguém pode dizer assim, isso parece uma utopia, esse tipo de amor. Mas sabe de uma coisa? Eu volto a dizer para você, isto são presentes de Deus por meio do Espírito Santo. Não é algo que você vai produzir em você. Você não vai, da sua própria vontade, ou da sua própria, vamos colocar assim, da sua própria capacidade, produzir o fruto do amor, o fruto do Espírito. Você necessariamente precisa que o Espírito Santo de Deus produza na sua vida, tá? Este fruto
que é super importante. Meus queridos, nosso tempo já foi. Eu quero apenas agradecer aos irmãos, com muito obrigado, pedir que vocês continuem orando por nós, para que Deus nos dê graça, para que Deus nos dê força, para que Deus nos dê ânimo, para a gente continuar, tá bom? Então eu rogo as suas orações e que você continue conosco divulgando esta palavra, porque não tem a ver com o irmão Enomi, tem a ver com a palavra de Deus, que de fato precisa ser divulgada, precisa ser ensinada, tá bom? Então, nós encerramos por aqui. Quinta-feira que vem já começamos com um novo assunto, que está uma bênção também, e assim nós vamos continuar, tá bom? Até o dia que Cristo se manifestar, aí diz o escritor de Hebreus, que nós não precisaremos mais estudar a palavra, porque nós vamos estar diante do Senhor e ninguém vai perguntar mais nada para Ele, porque a nossa mente, o nosso entendimento vai ser elevado nesse sentido, porque vamos conhecer o Senhor de fato e de verdade, face a face. Então, Deus vos abençoe e eu agradeço muito, em nome de Jesus. Amém.